Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio poder falar para os estudantes da UFAM, mas não somente, né? Tem gente de vários lugares do Brasil, tem também colegas. Agradeço muitíssimo a presença. Bom, eu vou só então fazer essa complementação da apresentação. Eu sou professor de fato na UFSC, no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, e também professor permanente da PGED. Eu tenho trabalhado muito com tradução, mais especificamente com tradução da correspondência do poeta Charles Baudelaire, o autor das Flores do Mal, entre outras obras. Há muito tempo tenho trabalhado com essas cartas, tenho publicado artigos com traduções ou críticas, né, sobre o que essas cartas possibilitam como leituras da obra do Baudelaire, mas não somente. Eu tenho também trabalhado com tradução literária, tradução comentada, crítica da tradução, teoria da tradução, enfim. E também alunos e alunas acabaram me procurando para orientar trabalhos sobre localização de quadrinhos, de games, tradução de quadrinhos, e hoje estou orientando também um mestrando que trabalha com RPG, então com localização de RPG. Então eu me sinto um pouco às vezes esquartejado entre diferentes áreas, né? Mas como eu gosto de videogames e também gosto de quadrinhos, acabou que, né, até por uma indicação da própria Andréa Sesco, que é uma grande amiga que está aqui assistindo, comecei a orientar também trabalhos de tradução, né, que a gente chama de localização quando se trata de games, né, de videogames, de jogos eletrônicos, né? Então, bom, claro, nada melhor do que entrar no Lattes dos professores e das professoras para saber ali o que a gente orienta, quais são as defesas que a gente participou, as publicações. Também sou tradutor, modesto tradutor, tenho algumas publicações ali, uma pequena tradução do Paul Valéry, uma tradução do livro do Durkheim também, e várias cartas do Baudelaire estão traduzidas por aí em artigos principalmente. Bem, gente, sem mais delongas, né, eu vou dar início à fala de hoje, na aula ou à palestra. O título agradeço novamente a presença de todo mundo, é realmente um privilégio poder estar aqui com vocês virtualmente, né? Mas assim, o título então da minha fala de hoje é Por uma História da Tradução Interdisciplinar. Só vou me organizar aqui. Bom, eu vou então colocar para vocês, para facilitar um pouco, para acompanhar essa palestra, a estrutura da minha fala, né? Então, vou ter 4 pontos, mais especificamente. O primeiro é a análise do artigo Por que e como escrever histórias da tradução, de um grande pensador da tradução que se chama Leavenhurst, uma nota dissonante, né? Logo vocês vão entender o porquê desse subtítulo, uma nota dissonante. O segundo ponto é uma noção simplista de história. A terceira parte, né? Conceitos fundamentais da história, anacronismo e acontecimento, e finalmente algumas considerações. Bem, vamos começar então pela análise de um artigo do Durst, não, o Durst, uma nota dissonante. O ponto de partida dessa fala de hoje é justamente esse artigo, Por que e como escrever histórias da tradução, de Leavenhurst, professor e pensador dos estudos da tradução, publicado em português no volume 41 da revista Cadernos da Tradução, PGET UFSC, em 2001, ou seja, uma publicação muito recente. Trata-se da tradução de Helena Lúcia Silveiro Barbosa e Maria Tereza Mereg, da USP. Do artigo, né, o título original é Why and How to Write Translations
Translation Histories, que foi originalmente publicado em 2001, numa revista que se chama Crop. É uma revista ali da USP, né? Do Departamento de Letras Modernas da USP. Mais especificamente, na verdade, o meu ponto de partida, dentro desse artigo, o estopim, né, da reflexão que eu estou fazendo agora, é uma nota de rodapé das tradutoras. A nota de rodapé número 9, cuja função é um comentário crítico em relação ao modo como Durst entende a noção de história como campo de conhecimento. Vejamos, então, o que dizem as tradutoras nesta nota. Elas dizem o seguinte: a afirmação de Durst contrasta claramente com o pensamento de Walter Benjamin em suas famosas teses sobre o conceito de história. Criticando a concepção positivista da história, Benjamin escreve que articular o passado historicamente não significa conhecê-lo, tal qual ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo. Essa parece ser a perspectiva que, de modo geral, circunscreve os estudos de gênero e os estudos pós-coloniais, voltados para uma reescrita da história desde o ponto de vista de sujeitos que foram apagados pela história e historiografia dominantes. Essa é a nota da qual eu estou partindo. Essa nota resulta de certa surpresa ou de um desacordo das tradutoras com a forma como Durst aborda a noção de história. Eis o trecho comentado por elas que se encontra ao final do artigo. Então, a nota é em relação a esse trecho específico do Durst. O Leaven-Durst fala o seguinte: ainda assim, a historiografia deve manter sua ambição, falando de forma simples e direta. A historiografia deve almejar reconstruir o passado da melhor forma possível e wie es eigentlich gewesen ist, como realmente aconteceu, levando em consideração o maior número possível de parâmetros. Pois bem, a primeira observação vai justamente ao encontro do comentário, né? No mesmo sentido do comentário das tradutoras. Se, por um lado, ele afirma que a história deve almejar, cito, reconstruir o passado, por outro, afirma a possibilidade de reconstruir esse passado como realmente aconteceu. Essa é a tradução da formulação em alemão. Ora, essa formulação, que a gente poderia chamar de aforismo, citado por Durst, né, esse wie es eigentlich gewesen, foi empregado por Leopold von Ranke, famoso historiador alemão do século XIX, considerado um dos fundadores da história como ciência, notadamente na maneira de lidar com as fontes, mas não somente. Ora, a frase está fora de contexto. Nas proposições feitas por Ranke, há o atual e o inatual. Sua pretensão era de, na medida do possível, descrever uma verdade histórica, nua e sem adornos. Para além de seu papel incontestável na evolução e história da disciplina enquanto ciência, a possibilidade de escrever o passado de maneira neutra e objetiva foi questionada há muito tempo, não somente pelas teses do Benjamin, mas também por numerosos historiadores e historiadoras. O problema do emprego desse aforismo de Ranke por Durst é duplo. Primeiro, é datado. É como se a própria disciplina da história não tivesse história e não tivesse evoluído no tempo. E segundo, essa formulação foi extirpada de seu contexto num debate oitocentista, né, que ocorre no século XIX, que dizia respeito à própria formação da ciência histórica. Então, exemplifica também esse fato de tirar do contexto essa frase, a falta de cuidado em lidar com um tempo outro, um tempo que não é dele. A afirmação de Ranke tinha validade, claro, na sua época, mas em um tempo que não é mais o nosso. O fazer histórico já é outro, mesmo se herdou procedimentos do pensamento rankiano. Como veremos adiante,
Durst parece ter, na época desse artigo, pelo menos, né, uma relação estranha com a noção de história, notadamente ao apontar sua contribuição no viés prático e pouco teórico. Vejamos como entende os motivos de um retorno à história nos estudos da tradução. Observação, aliás, que se revelou certeira. Quer dizer, vejamos como o Durst, no mesmo artigo, coloca os motivos da importância da história nos estudos da tradução. Ele fala o seguinte, abrir aspas, ainda assim, desde que a extraordinária expansão da disciplina na academia levou a uma maior autonomia e, com isso, a novas possibilidades de estabelecer prioridades, não se pode ignorar que os estudos da tradução tenham se voltado recentemente para a história, porque poderíamos pensar em várias razões para explicar esse retorno à história. Ver também Durst enseigner la traductologie pour qui et quelle fin. E aí ele cita essas razões para um retorno da história. Eu vou apenas ler aqui e vou pedir para vocês tentarem lembrar um pouco disso. A história, primeiro, a história abre os olhos das estudiosas e estudiosos da tradução de uma forma prática. Esses negritos são meus, né? O conhecimento da história dá estudioso, a flexibilidade intelectual, né? Bom, esses 3, 4 outros pontos, eles até têm uma validade, mas eu vou destacar o primeiro e o último. O último o conhecimento da história pode inspirar tradutoras e tradutores na busca de soluções por problemas técnicos. Ele ressalta aqui um lado prático, que seria a contribuição da história, e uma forma de buscar soluções para problemas técnicos. Bom, é bastante curiosa essa insistência em questões técnicas e práticas. Né? Dentre as razões apontadas, né, observem, então, como eu disse, a primeira e a última. Abordarei mais adiante essa questão da prática associada à história. Passamos, então, à segunda parte, né, dessa fala. Uma noção simplista de história. Bem, num trabalho intitulado História da Tradução, Histórias do Quê? História para Quê? Publicado em 2018, no riquíssimo volume Historiografia da Tradução, Tempo e Espaço Social, organizado pelos colegas Germana Pereira, da UNB, e o nosso colega Tiago Veríssimo, o Maurício Cardoso, que escreveu esse artigo, também discute a noção de história na história da tradução e aborda justamente o artigo do Leaven-Durst, esse mesmo artigo, aborda diretamente em inglês, né, porque não havia tradução na época. Dizendo o seguinte, eu coloquei aqui para vocês, o que o Maurício Cardoso fala, é um grande pesquisador da UFPR, um dos grandes especialistas de tradução, tá? Além de tradutor também. A despeito do que afirma, diz o Cardoso, né? A despeito do que afirma no início de seu texto, quando Durst chama a atenção para a necessidade de refletirmos sobre o significado da noção de história e para a existência de diversos modos de compreendê-la, o próprio autor parece não escapar de uma conceitualização de história, no mínimo, simplista. Ora, Werner, quase uma década antes de Durst, nas primeiras páginas de sua famosa obra, Esboços de uma História da Translação, né, já referida pelo Cardoso antes, no artigo dele, chama a atenção justamente para a fragilidade desse tipo de formulação, lembrando algo que a muitos de nós parecerá, no mínimo, óbvio, a saber, que ninguém é capaz de descrever as coisas como elas aconteceram. Bem, Maurício Cardoso aponta a fragilidade da compreensão de Durst sobre o conceito de história, né, e afirma justamente que ninguém é capaz de descrever as coisas como elas realmente aconteceram. E ele conclui o seguinte: trata-se aqui tão somente de chamar a atenção para a necessidade de se repensar criticamente alguns aspectos do artigo de Durst, tendo em vista a grande frequência com que, hoje em dia, ainda, as proposições desse artigo continuam a ser reiteradas em um sem número de trabalhos. Então, um dos problemas é esse, é que é um autor de referência nos estudos da tradução, esse artigo é um artigo que é bastante conhecido, tá? E
E há essa problemática dessa noção de história que o Cardoso aponta, como eu estou apontando também, como as próprias tradutoras também apontaram, estranhando essa noção do autor. Aí o Cardoso continua, né? O que encontramos mais frequentemente hoje é um número significativo de pesquisas legítimas, pertinentes e interessantes, interessadas em contar histórias de tradutores, histórias de traduções, inclusive traduções literárias, né? Histórias das práticas tradutórias, histórias do pensamento sobre a tradução. Contudo, são poucos os pesquisadores e pesquisadoras, né, preocupados em fazê-lo retomando e avançando a discussão dos limites de seu objeto e dos pressupostos sobre os quais se fundam esse olhar histórico e historiográfico sobre a tradução. Cardoso indica a necessidade de repensar criticamente alguns aspectos do artigo de Durst, tendo em vista seu considerável impacto em trabalhos atuais. Atuais, no caso, ele está falando de 2018, não faz tanto tempo assim. Para além do que se entende por história, observa também a demasiada importância dada a uma abordagem prática na história da tradução. Lembramos aqui da lista de Durst, principalmente aqueles 2 pontos que eu mostrei para vocês, né? Vista anteriormente, com as razões para o retorno da história. Nesse sentido, Cardoso cita, em nota, no artigo dele, uma constatação de outro grande pesquisador da tradução, mas não somente da tradução, o professor Márcio Seligman Silva, sobre a questão da noção de história e o lado muito pragmático dos trabalhos no campo da história da tradução. Cito aqui a nota do Maurício Cardoso. A esse propósito, Márcio Seligman Silva afirma: a teoria da tradução atual peca algumas vezes por uma visão histórica estreita. É claro que existem exceções, algumas ilustres, como George Steiner e Antoine Berman, mas acredito que muitos dos erros cometidos por teóricos da tradução têm sua origem em uma visão de mundo simplista e, por demais, pragmática. Esse trecho vocês podem encontrar num texto cujo título é Do Gênio da Língua ao Tradutor como Gênio. Né? O livro se chama, o título é O Local da Diferença, Ensaios sobre Memória, Arte, Literatura e Tradução. Bom, Cardoso reforça também, além dessa nota, né, a necessidade de discutir minimamente, portanto, a noção de história, que fundamenta trabalhos de história da tradução. O Maurício Cardoso fala o seguinte: para falar do óbvio, não seria demasiado supor que uma pesquisa desenvolvida em uma perspectiva histórico-historiográfica, da tradução ou de qualquer outro objeto, considerasse a necessidade de discutir minimamente a noção de história que fundamenta seu trabalho. Embora seja despropositado esperar que toda pesquisa nessa perspectiva atravesse longamente a complexidade das teorias da história, é razoável supor que mesmo um investimento mais pontual na discussão desse conceito, no horizonte dos interesses específicos de cada trabalho, possa evitar que tal esforço reflexivo se valha de uma visão desinformada, desatualizada e pouco refletida dessa noção. Na contramão do texto de Leaven-Durst, tanto Seligman Silva quanto Cardoso ressaltam a importância de entendermos os limites e possibilidades das concepções contemporâneas de história e quais os sentidos contemporâneos conferidos à prática historiográfica. Os 2 pesquisadores colocam noções teórico-metodológicas, né? Noções teórico-metodológicas contemporâneas do campo da história como primordiais, não um suposto aporte prático, né? Como fez o Leaven-Durst no artigo. Em seu argumento, Cardoso inverte a situação indicando como reagiríamos, né? Ou como reagimos negativamente quando pesquisadores de outras áreas não tomam os devidos cuidados ao adentrar os estudos da tradução. Ele fala o seguinte, o Maurício, né? Maurício Cardoso. Diante disso, ao propor-nos hoje um trabalho numa perspectiva histórico-historiográfica da tradução, cabe também perguntar como entendemos os limites e as possibilidades das concepções contemporâneas de história e quais os sentidos contemporâneos conferidos à prática historiográfica. Na área da pesquisa em tradução, sabemos bem o quanto uma compreensão limitada de nosso objeto pode restringir o alcance de sua discussão. E se vez ou outra nos
surpreendemos negativamente ao vermos grandes especialistas de outras áreas incursionarem de modo algo ingênuo, né, pelo universo complexo da tradução, valendo-se, para tanto, de noções frágeis do senso comum, talvez possamos aprender algo com isso, precavendo-nos para não replicar esse mesmo movimento ao transitarmos por outros campos do saber. Essa frase é muito importante porque se a nós incomoda que alguém entre comece a publicar trabalhos no campo dos estudos da tradução sem ter o menor cuidado com determinados elementos, conceitos, né, do nosso campo, a gente tem que aprender com isso, que esse incômodo vai ser o mesmo num outro sentido. Se a gente tem que ter o mesmo cuidado ao adentrar um campo de conhecimento que não é o nosso, que é o caso da história. Né? Bem, um bom exemplo desse cuidado com uma área de conhecimento que não é o nosso é o dos historiadores Peter Burt e Rony Pochia, não sei se pronuncia assim, que em seu livro, o livro dos dois, né, são organizadores, é um livro famoso hoje em dia, Tradução Cultural nos Primórdios da Europa Moderna, registram, né, um grande número de leituras de importantes autores e autores dos estudos da tradução nas referências, ou seja, são historiadores, mas ao falar da tradução cultural, eles se deram ao trabalho, ao cuidado de consultar, de ler uma bibliografia extensa da nossa área de estudos da tradução. Então, a gente tem que aprender com isso também. Tá? Falarei agora, muito sucintamente, de dois conceitos basilares da história, né? O anacronismo e o acontecimento. Eu não queria ficar só em questões assim, gerais, mas adentrar um pouquinho mais dois conceitos que me parecem muitas vezes serem usados de uma forma não justamente com uma base conceitual teórica, mas de uma maneira do senso comum. Né? Bom, começo então com a seguinte citação a respeito do anacronismo, falando de um anacronismo controlado. Né? O anacronismo é um conceito bastante recorrente entre aqueles e aquelas que se dedicam ao estudo da história. O debate sobre o anacronismo é amplo, controverso, e por isso não nos cabe aqui estender. É relevante para nossos propósitos pensar com Nicole Leroux, que é uma historiadora, quando esta sinaliza para a possibilidade de uma prática controlada. Esta implica na consciência e na constante vigilância dos limites de nossa aproximação com aquilo que hoje consideramos passado. Nossas perguntas do presente nos levam a diferentes tempos. Diante disso, é preciso assumir de antemão que as nossas motivações e aquilo que é relevante hoje não o era necessariamente em um tempo outro. As interrogações que fazemos ao passado não eram postas por aqueles que o vivenciavam quando era presente. Neste ir e vir, é preciso considerar que nenhuma identificação com sentido único é duradouramente possível. Né? Aqui é uma citação de um artigo que eu publiquei com uma colega da história, né, Caroline Cubas, a respeito justamente dessa questão do anacronismo. Bom, e em relação ao anacronismo, tem um grande especialista dos estudos da tradução, um grande pensador da tradução, que é o Antoine Berman, e justamente é interessante observar o que ele faz, apesar de não ser historiador de formação. Antoine Berman, no artigo A Terra Ama e a Borda Estrangeira, uma arqueologia da tradução na França, busca estranhar ou desnaturalizar a maneira como a França, na década de 80 do século XX, no tempo dele, né, da escrita desse artigo, como o Berman entende e lida com a tradução e a língua materna, se voltando para o passado para analisar os discursos sobre a tradução e a língua em poetas do século XVI, como Du Bellay. Ele analisa a poesia de Du Bellay e um famoso texto que se chama Defesa e Ilustração da Língua Francesa. Berman faz com o devido cuidado de um historiador, que realiza uma verdadeira operação historiográfica procurando, numa visada sincrônica,
reconstruir o contexto em que esses discursos foram escritos para significá-los em seu tempo. E numa visada diacrônica, não somente melhor entender a situação da tradução em sua época, como indicar que haviam outras formas de compreendê-la. Busca fazer história, ou seja, de um lado, sincronicamente, procura reconstruir um contexto, com base em textos da época, para minimizar esse anacronismo, ou seja, ele está praticando um anacronismo controlado. A partir do momento, a partir do princípio que, se nós abordamos o passado, um tempo que não é o nosso, fatalmente vamos ser anacrônicos. Então, a tarefa do historiador é ter consciência desse anacronismo e cuidar no momento de tratar de um tempo outro. Ter ferramentas para tratar desse contexto outro, desse tempo outro, de uma forma embasada, consciente, apropriada do ponto de vista teórico e metodológico. Com isso, Bergman estabelece a relação do poeta de Burleigh com a língua do rei, o francês, e analisa outras formas de lidar com a língua antes de Burleigh. Bergman dá sentido a essa relação com a língua e a tradução com base numa interpretação das fontes que escolheu. Ou seja, ele interpreta essas fontes e fontes que ele escolheu. Não se trata de um passado que está ali dado. Ele vai reconstruir esse contexto a partir de fontes que ele escolheu e a partir da interpretação dessas fontes. Por isso que a gente diz fazer história, o fazer histórico, porque o passado não é dado. Por outro lado, diacronicamente, Bergman coloca em tensão dois tempos diferentes, o seu, os anos 80, e o de Burleigh, o século XVI. Desse modo, ele consegue desnaturalizar, problematizar a compreensão de tradução de sua época, significando sua origem, dando sentido a essa origem dessa tradução, lembro das belas infiéis, apontado por outras formas de entender a tradução, apontando para outras formas de entender a tradução. Quer dizer, ele vai mostrar a origem dessa forma como a França lida com a tradução e vai problematizar essa maneira de tradução, de traduzir, de se relacionar com a tradução e com a língua materna, dando outros exemplos de outras maneiras de lidar com a própria língua e com a tradução. Então, ele vai mostrar que é possível, sim, traduzir de outra maneira. É possível, sim, ter uma relação com a língua materna que seja diferente. No caso, o que ele faz, o Bergman aqui, no conceito da historiadora Nicole Leroux, é um anacronismo controlado. Ele tem consciência que ele está lidando com um tempo outro, então ele vai procurar reconstruir esse contexto. A abordagem diacrônica é essa. Ele vai sincrônica, A abordagem sincrônica ele vai reconstruir esse contexto, vai procurar entender esse contexto. Uma abordagem diacrônica ele vai tentar tensionar o tempo dele com o tempo do passado. Outro conceito fundamental é o conceito de acontecimento, que no senso comum é muitas vezes associado ao fato histórico, ou seja, o que realmente aconteceu. Na realidade, o fato histórico seria a narração do acontecimento. Reparem na palavra narrar. Ou seja, o que realmente aconteceu, lembrando aqui da formulação que Durst empregou. Ou seja, muitas vezes esse fato é associado como uma verdade, uma realidade, algo que efetivamente aconteceu, assim como o acontecimento. O acontecimento é frequentemente associado a uma ideia simplista de história. E nesse caso, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Bom, a respeito do acontecimento, é interessante observar o trabalho feito por um outro historiador, que é o François Doss, em seu artigo L'événement historique, une énigme irrésolue. Em português, o acontecimento histórico, um enigma irresoluto. É um artigo de 2015, ou ainda um livro chamado Renascimento do Acontecimento, um desafio para o historiador, entre Esfinge e Fênix, que é de 2013. Onde justamente o Doss, o historiador, aborda esse conceito tão propício, como diz Cardoso, a uma visão desinformada, desatualizada e pouco refletida da noção de história,
vejamos o que nos diz Doss a respeito desse conceito de acontecimento. Bom, ele fala a primeira coisa, o seguinte: entretanto, esse retorno espetacular do acontecimento, né, volta-se a falar dessa noção de acontecimento na história, que estamos presenciando, tem pouco a ver com a concepção restrita ou restritiva daquela da escola histórica dos metódicos do século XIX. Ou seja, realmente, o acontecimento não é o que realmente aconteceu. Tá? Para evitar uma relação de fascínio perante o acontecimento, que seria o mesmo tipo de engodo do que a fetichização que o historiador pode provar diante do arquivo, como acesso direto ao real, o analista dispõe de um certo número de ferramentas. Né? Então, claro, existem várias ferramentas que os historiadores e historiadoras discutem. Não vou entrar nessas questões. Mas importa aqui até esse questionamento do arquivo. Quer dizer, o acesso ao arquivo não é um acesso direto ao real. Né? Então, esses documentos com os quais a gente vai se deparar nos arquivos, eles precisam ser selecionados, interpretados pelo historiador, né, que vai também falar de um lugar muito específico. Né? Que também o historiador que não é neutro. Né? Então, a posição dele também vai influenciar a maneira de olhar para esses arquivos. Da mesma forma que Michel de Certeau, aqui de novo Doss, né, propôs a expressão fazer história, pode-se considerar que o acontecimento é da ordem de um fazer, de uma fabricação. Né? Então, realmente, o acontecimento ele é passível de uma fabricação. Na verdade, ele surge de um fazer, de uma fabricação na compreensão no campo da história contemporânea, né? Há muito tempo, na verdade. E o último trecho que eu cito do Doss com efeito, o essencial do acontecimento situa-se em seu rastro, naquilo que se torna de maneira não linear nos múltiplos ecos de seu après-coup. Né? Então, para entender esse après-coup, quer dizer, depois do ocorrido, né, seria, esse acontecimento ele vai se formando, ele vai se criando a posteriori, ele não é dado. Eu vou dar um exemplo que eu adorei, que o Doss dá também, que é o rei Luís XVI, né, no momento da tomada da Bastilha. Todo mundo conhece um pouco essa história da tomada da Bastilha, do 14 de julho de 1789, como que se tornou a data da Revolução Francesa, simbolicamente. Né? Pois bem, o rei Luís XVI, né, que depois foi guilhotinado, né, ele tinha um caderno de anotações, e no caderno de anotações, no dia 14 de julho, ele nem sequer anotou a tomada da Bastilha. Quer dizer, foi um evento, que para ele, um acontecimento, que para ele não teve significação. Né? Ou seja, o 14 de julho, essa tomada da Bastilha, ela vai se tornando o acontecimento da Revolução a posteriori, né? A partir de várias análises, né, de buscas por rastros desse acontecimento. Né? Pois bem, eu vou passar, então, agora, algumas considerações, para dar tempo também de a gente conversar, né? E, a partir disso, algumas considerações que eu posso fazer são o seguinte, né? O acontecimento, muitas vezes, desculpem, ainda sobre o acontecimento, acabei pulando uma parte aqui, ainda sobre o acontecimento, muitas vezes relacionado ao fato histórico no senso comum, nada tem a ver com a concepção restritiva daquela da escola histórica, dos metódicos do século XIX, como disse Doss. Ou seja, não é possível compreender o acontecimento como algo que realmente aconteceu. Não é possível simplesmente acessar ou descrever um acontecimento, pois depende de uma fabricação do historiador, de um fazer historiográfico. O fato histórico corresponde a uma narração do acontecimento, não ao real. Observem que empreguei o verbo narrar, o que faz com que a história tenha, inclusive, uma proximidade com a ficção. Né? Existe esse debate na história por ser, né,
a escrita da história por corresponder a uma narrativa, resultar numa narrativa, até que ponto ela tangencia uma ficção, né? No caso da literatura. Tem um grande historiador que trabalha com essa questão, que é o Hayden White, isso já desde a década de, se não me engano, de 80, do século XX. Portanto, bom, acreditar que o acontecimento corresponde a uma realidade descritível é o mesmo, um pouco, que acreditar que uma tradução pode ser idêntica ao original, né? Ao texto de partida, como nos diz Cardoso, né? Tem gente do senso comum que acha que a tradução precisa ser igual ao original, ao texto de partida. Isso é um princípio equivocado, porque são textos forçosamente diferentes, né? Há forçosamente uma alteridade ali entre o texto de partida e o texto de chegada, né? Bom, e aí sim, eu fiz um roteiro aqui, mas por mais que tenha roteiro com as várias telas, a gente acaba se confundindo, né? Mas agora sim eu passo as considerações. Das considerações eu gostaria de ressaltar o seguinte, né? A partir dessa nota, retomando agora e voltando à nota, né? A nota em questão, o ponto de partida dessa reflexão é dissonante em relação às demais notas do artigo, no sentido em que revela uma inquietação das tradutoras frente à noção de história de Leavenhurst, né? Bom, essa nota de Helena Lúcia Silveira Barbosa e Maria Teresa Merelli é, assim, de grande importância, porque permite o questionamento dessa noção que o Durst tem sobre história. Essa nota atua como um comentário numa tradução comentada e ressalta, uma vez mais, a importância dos textos de acompanhamento, né, os paratextos. Tendo em vista a importância e influência desse artigo de Durst, a importância do Leavenhurst como pensador da tradução, um grandíssimo pensador da tradução, sua recente publicação em português poderia justamente ter contado com uma leitura crítica que aponte seus limites. Não se trata, como pontuou Cardoso, de condenar o trabalho de Durst, que é inclusive de 2001, mas de cercá-lo de um aparato crítico que atenue sua noção simplista de história e suas contradições, para que essa visão desatualizada não se perpetue em trabalhos no campo da história da tradução. Aliás, parece que enfrentamos mais uma vez o problema da falta de circulação de nossas pesquisas. Para citar apenas o artigo de Maurício Cardoso, esse que eu citei várias vezes, é fundamental, não somente como contrapeso ao de Durst, mas para qualquer trabalho de história da tradução. Ainda sobre a nota, o questionamento que as tradutoras colocam deve ser compreendido de forma mais ampla, pois as teses de Benjamin não dizem respeito exclusivamente aos estudos de gênero e pós-coloniais. As teses de Benjamin, assim como de muitos outros historiadores e historiadoras, são importantes para uma noção de história que também tem história. A questão toca, como diz Cardoso, os sentidos contemporâneos conferidos à prática historiográfica. Ou seja, como se faz história atualmente, e, diria, desde os anos 20 e 30 do século XX. É bom lembrar que Benjamin é leitura obrigatória para qualquer curso de história. Ora, vejamos as referências do artigo de Durst. Se vocês analisam as referências do artigo de Durst, não há nenhum historiador, nenhuma historiadora. São todos estudiosos da tradução, que têm, com toda certeza, alguns muito famosos e com excelentes trabalhos, né? E tem apenas um, que é o Benjamin. A questão é que, na verdade, o Benjamin nem sequer deveria estar aí, né? Observe que não tem nenhum historiador aqui, né? A referência ao Benjamin sequer deveria constar na bibliografia, pois foi citada pelas tradutoras, e leva à confusão. Eu fiquei confuso. Em alguns instantes, em algum momento, assim, uns minutos, tentando entender onde estava esse Benjamin no texto do Leavenhurst. Não está no texto do Leavenhurst, está na nota apenas. Então, na verdade, uma sugestão que eu faria é tirar essa nota, essa referência ao Benjamin e colocar apenas na nota, para que o leitor não se confunda e fique um pouco perdido. Bom,
Isso é uma questão. Outra consideração significativa, ao contrário do que diz Durst, percebe-se aliás, com Cardoso e com Seligman Silva, que a contribuição da história é antes teórico-metodológica do que prática. Começa com uma preocupação conceitual, já que o cuidado com a escrita da história começa pelos termos empregados. Né? Então, é comum você ver alguns termos usados em trabalhos, em artigos, que são problemáticos. Vou citar exemplos. Né? Verbos como desvelar, desvendar, revelar, resgatar ou diagnosticar são inadequados para o historiador, pois denunciam um entendimento simplista da história, como se o passado fosse um objeto parado no tempo do qual bastaria retirar o véu, né, e descrever. Né? Inclusive, os próprios historiadores fazem piada sobre esses verbos, quando eles são usados. Né? Resgatar, né? Um historiador diria que ele não é bombeiro para resgatar alguma coisa no passado. Né? E assim por diante. Bom, para concluir, né, como vimos com o caso de Durst, em trabalhos no domínio da história da tradução, um investimento é necessário, mesmo que pontual, na discussão de conceitos e ferramentas basilares do fazer histórico, para que haja efetiva interdisciplinaridade entre os campos dos estudos da tradução e da história. Obrigado. Oi, deixa eu mudar aqui. Só vou compartilhar aqui as referências para vocês. Né? Tá. A sua referência, né? Aquelas outras referências do artigo ficaram um pouco pequenas, né? Depois eu vou ver com mais atenção. A gente agradece enormemente a apresentação, a aula, né, do professor Gillet. Né? Muito interessante, muito chama a atenção, né? Como olhar, né, é diferente. Né? A questão dos conceitos, a questão, isso que trabalhou, por exemplo, do acontecimento, né? E não é a mesma coisa o acontecimento que a narrativa do acontecimento, né? O problema que vem desde Aristóteles, né? Entre um texto histórico, né? E um texto poético, diria Aristóteles, né? E que hoje em dia a gente chama de ficção na literatura e na história, né? Que essa proximidade que coloca o professor Gilles, né? Que o texto histórico também não é um texto que traz uma verdade, né? É uma narrativa, né? E enquanto narrativa também se aproxima à ficção, né? Mas lembrando para quem, né, trabalha com literatura, que ficção é uma história criada, né, com um propósito poético, artístico, né? Enquanto historiador pode criar uma história, ou mesmo deturpar uma história, muitas vezes intencionalmente, né? E a ideia é diferente, não é? Não tem aí uma visão artística de criação de uma ficção, e se de narrar a sua maneira a história, né? Mas traz aí, isso aí, se tiver historiadores por aqui, né, presenciando, é um tema bem interessante, né? E, bom, o professor Gilles traz isso, claro, lembrando, porque ele está apresentando como ele titulou, né? Por uma história da tradução interdisciplinar, né? E, então, essa questão que a gente tem de história e também essa questão da disciplina, né? Que já há algum tempo, né, se está trabalhando se realmente essa separação de disciplinas tem alguma
alguma validade hoje em dia, né? O fato de que cada vez mais aparece essa palavra interdisciplinar, né? É uma prova de que disciplina, esse conceito de disciplina, essa separação de disciplina, muitas vezes está, e cada vez mais está atrapalhando, né? Por isso que a gente precisa chamar de interdisciplinar, né? Ou mudar os conceitos, né, dessas coisas também. Aí já são outras propostas que não vem aqui ao caso, mas que aparece, né? Eu fiquei impressionado, Odilis, eu fiquei impressionado com a quantidade de questões que apareceram aqui na apresentação. Então, eu agradeço, para mim, foi muito interessante. Fica a gravação que a gente vai disponibilizar, então dá para assistir de novo, porque tem muitos detalhes que dá para a gente abordar. Mas não, já estou falando muito hoje, né? Vou passar a palavra, né, para o público, para os alunos, para quem está assistindo, né? Se quer fazer algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta, né? Deixo a palavra, o microfone aberto aí para quem quiser o que está se manifestando aqui. Tem uma pergunta no chat ali, Esteban. Eu acho que é do Eric. O Eric está falando. Eric. Eu não estou conseguindo acompanhar as outras, mas eu vou responder já essa, se quiserem, né? O Eric fala o seguinte: mas podemos reescrever a história, não é? Corrigi-la, escrever o que realmente aconteceu. Então, justamente, a questão... Assim, primeiro eu gostaria de esclarecer que eu não sou historiador, tá? Não sou historiador de formação. É por isso que um dos artigos que constam nesse trabalho, que é um artigo que eu escrevi em parceria com uma historiadora que tem graduação, especialização, mestrado e doutorado em tradução. Tá? Então, o núcleo, o cerne do trabalho desse artigo, na verdade, é dela. Tá? Eu contribuí com a parte de tradução, meramente. Tá? A parte de história foi ela. Então, eu acho que uma das coisas que é importante fazer é fazer essas parcerias. Mas, respondendo a sua pergunta, é possível corrigir e reescrever como realmente aconteceu? Então, justamente o que os historiadores falam, né, via de regra, pode ter um ou outro que fale diferente, mas muitos historiadores, você pode pegar nomes de peso e referências no campo da história, não é possível dizer o que realmente aconteceu. Tá? O passado, aí como se pensando em Benjamin, ele não é acessível, ele só é passível de fragmentos, como uma luz que lampeja ali, aquela metáfora que ele usa, e que você tenta alcançar e reconstruir de alguma forma. Né? É claro, qual é a distinção, né, que vai ter entre a ficção e a história? Bom, esse é um debate enorme dentro do campo da história, porque é difícil distinguir, às vezes, os dois, a ficção, como digo, a literatura da história. Ambos têm como base uma narrativa. Né? O historiador, vamos dizer assim, ele vai ter, o que vai diferenciar, certamente, é o aparato teórico-metodológico. Quer dizer, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode escrever qualquer narrativa sobre o passado. Ele vai ter determinadas ferramentas que ele vai ter que aprender a usar corretamente, aprender os conceitos, formas de lidar, por exemplo, com os arquivos, com os documentos, com as fontes. Né? Então, ele vai precisar, por exemplo, comprovar que essas fontes existem, porque você pode também ser uma pessoa que inventa fontes que não existem. Já aconteceu trabalho inteiro feito com fontes que não existiam. Tá? Então, claro, existem malucos em toda parte, né? Quer dizer, e a própria literatura, ela brinca com essa coisa da verdade, né? Ela joga com isso, porque às vezes você tem textos que tem ali, fulano e tal, pegou um bilhete no bolso de não sei quem, e aí começou a ler o bilhete para dar uma sensação que era um bilhete encontrado em algum lugar. Né? Então, para responder a sua pergunta, não, pelos historiadores, pelo menos, né, e com conversas que eu tive com a Caroline Cubas, nenhum historiador muito
sério, hoje vai dizer, não, realmente é possível descrever a história como o passado, como ele aconteceu, porque você já tem um ponto de vista que é importante. Quer dizer, você não é uma pessoa neutra que consegue tratar de algum acontecimento no passado sem interferir nesse acontecimento. Você tem o seu ponto de vista, sua ideologia pode influenciar, suas crenças podem influenciar, sua formação pode influenciar. Você pode abordar o passado de diferentes maneiras, né? Uma visão mais social, mais econômica, mais, enfim, marxista, observar outros elementos, como acontece também na literatura. Mas uma coisa é certa, o que realmente aconteceu, ninguém sabe. Né? Ninguém pretende saber. Então, esses fatos históricos, eles são narrados a partir de uma construção que tem, claro, o rigor científico de um aparato teórico-metodológico. Tá? Então, como nós vamos escrever uma tese, a gente vai ter que ter um argumento que faça sentido, vamos ter que construir, né, defender essa tese a partir de fontes, né, a partir de citações de autor, vamos ter que demonstrar uma competência, né, no conhecimento, no manuseio dessas ferramentas. O historiador ou historiadora também vai ter que usar da sua formação, do seu conhecimento, para contar tentar reconstruir esse passado. É aí que está a contradição do Levenhurst, né? Ele fala em reconstruir o passado e diz como realmente aconteceu. Isso é impossível. Como diz o Cardoso, inclusive. Né? Eu não sei se eu consegui... Então, é possível reescrever a história? Sim. É possível. É o que fazem os trabalhos dos estudos de gênero, recolocar, dar voz a pessoas que foram apagadas pela história por diferentes motivos, né? Ou colocar outras perspectivas da história da colonização, né? Outras de um ponto de vista que não era do colonizador, por exemplo, né? Então você vê que o mesmo acontecimento ele vai ter diferentes perspectivas em função da posição do historiador, da sua formação, da teoria com a qual ele vai trabalhar. Né? Aí tem outra pergunta, você poderia comentar como os conceitos apresentados são aplicados no seu trabalho de tradução de cartas? É da Beatriz Tábora, né? Isso. E ainda Bom, continua embaixo. Como as cartas contribuem para a noção de acontecimento. então, não é uma pergunta simples, mas uma das coisas que é importante fazer primeiro, numa abordagem mais sincrônica, quer dizer, em sincronia com um tempo muito específico, né, pegando o estudo de uma época bem específica, de um período, de um recorte, né, no tempo, eu busco entender ou reconstruir o contexto da época do Baudelaire. Tá? Então, século XIX, é uma família burguesa, o que não é a mesma coisa que um operário, que não é a mesma coisa que uma pessoa do campo. Né? Então, eu tento recriar esse contexto a partir de leituras complementares, dentre elas, inclusive, do campo da história, né? Como, por exemplo, História da Vida Privada, que é uma coleção belíssima, né? Para me permitir também entender como funciona uma família, como pensa uma família do século XIX, uma família burguesa francesa do século XIX, para conseguir entender, primeiro, melhor compreender o que está nas cartas entre o poeta e a mãe, com o meio-irmão, com o padrasto. Para conseguir entender melhor o que está acontecendo ali, eu preciso reconstruir esse contexto. Né? Isso é uma preocupação justamente com a questão do anacronismo. Né? Eu não posso simplesmente pegar, quer dizer, até poderia, mas teria que ter uma coisa muito bem justificada, pegar simplesmente uma carta em que se fala de problemas de família e jogar no presente e aplicar a minha maneira de entender a família àquilo que está escrito ali. Né? O perigo é um equívoco enorme, né? De julgar as coisas realmente de uma maneira totalmente sim, não adequada, vamos dizer assim. Né?
Então, tem uma preocupação muito grande com o contexto, principalmente esse contexto familiar. Um exemplo muito simples. Baudelaire morre com 46 anos. A maioria das pessoas com quem você conversa, morreu jovem. Morreu jovem se você não tem noção do que é a expectativa de vida no século XIX numa família burguesa. A expectativa de vida numa família burguesa francesa no século XIX é 57 anos. Ou seja, 46 já não é um jovenzinho, é um senhor já. E ele mesmo, nas cartas, se coloca e fala, na minha idade, né, ele usa expressão assim, quer dizer, você percebe que ele fala de um lugar em que ele se percebe como uma pessoa que já tem uma certa idade. Né? Então, 46 não é o nosso 46 de hoje. Mas, para isso, você precisa entender melhor o contexto. Precisa ir em busca de recriar esse contexto para que as cartas tenham um sentido. Você, na verdade, está quase dando sentido a um contexto, né? que não teria se você não fosse em busca dessa reconstrução. Né? E aí, a questão do acontecimento, a partir das cartas, bom, é possível, por exemplo, você usar, eu usei duas cartas em que ele fala de uma escola Baudelaire, em que já teria uma escola Baudelaire, e ele inclusive lamenta, né, porque ele diz que ele tem horror a imitadores. Né? Então já teria uma escola Baudelaire, ele tem horror a imitadores. Bom, e a partir daí você pode fazer, o que eu fiz recentemente, vai ser publicado num capítulo de livro, vai ser publicado também numa revista, uma outra parte da pesquisa mais avançada, talvez, espero, rezem aí uma revista internacional também de referência do Baudelaire, né? Que essas duas cartas da escola Baudelaire me permitiram fazer uma análise, uma reflexão sobre o acontecimento da recepção do Baudelaire. Então, a recepção do Baudelaire como um acontecimento. Então, esse acontecimento no Brasil, ele é muito visto pelo viés da tradução. E aí, como o acontecimento não é o fato em si, não é o real em si, eu posso agregar sentidos a esse acontecimento. Ou seja, eu vou perceber, mudando o meu aparato teórico-metodológico, o que eu fiz? Eu saí da tradução, por incrível que pareça, eu sou da tradução e saí da tradução. Saí da tradução e comecei a buscar na imprensa. Por quê? Porque eu sabia que no século XIX, no Rio de Janeiro, no Brasil, a língua de cultura, o modelo era o francês. E o Machado de Assis lia em francês, né? Provavelmente José de Alencar, uma parte significativa da corte de Dom Pedro II liam em francês. Né? Então, e muitos jornais circulavam no Brasil em língua francesa, às vezes bilíngue, e às vezes circulavam revistas e jornais vindo da França. Então, tendo em vista isso, era muito pouco provável que não tenha tido o nome do Baudelaire circulando em algum lugar nesses jornais. E aí eu procurei, né, nesses jornais e encontrei o nome do Baudelaire, não somente isso. Então, na verdade, ao invés da recepção dele, desse acontecimento da recepção dele, ocorrer na década de 70 do século XIX, ela ocorreu muito provavelmente na metade dos anos 50, mais especificamente em 1855. O que me permitiu rever essa questão da recepção foi também a ideia de acontecimento como um conceito histórico e perceber que esse acontecimento ele vai sendo construído a posteriori, né? Ele vai sendo significado a posteriori. Então, eu simplesmente ressignifiquei esse acontecimento, trouxe outros elementos para esse acontecimento e incluí essa recepção anterior em leitura na imprensa, né, a recepção posterior da tradução. Espero ter conseguido responder essas duas perguntas. Na verdade, eram duas, né, perguntas. Tem mais perguntas aqui. Eu posso continuar, Esteban? Se me deixar aqui, eu vou continuar. Sim, pode continuar. Ainda temos tempo. E porque tem pergunta da Andrea, a Beatriz está agradecendo. E antes da Andrea tem da Caroline, né? Que também está falando das cartas. Carolina, isso. Carolina,
A Carolina pergunta, as cartas podem ajudar a entender melhor o acontecimento, mas vai depender do ponto de vista de quem escreve, né? Seria uma verdade não confiável. Então, o problema é que a noção de verdade, ou a noção de real, ela não um atalho, vamos dizer assim, um pouco perigoso quando se trata disso, né? De abordar a história. Mas, de fato, correspondência é talvez um dos documentos menos confiáveis, né? A correspondência as cartas de autores e autoras, né? Não tem que ter um certo cuidado no momento da leitura, porque é um texto muito híbrido, em que você vai ter uma discussão sobre uma dívida de dinheiro, né? Se vocês pegarem não somente cartas do Baudelaire, mas as cartas do Dostoiévski também, repleta de referências a dívidas que ele tem e pedir ajuda para um, para outro, né? Ou do Baudelaire direto assim. Ele tem discussões teóricas sobre a poesia dele, sobre outros autores, discussões sobre música, sobre arte, mas ao mesmo tempo tem momentos em que ele justamente está tentando convencer a mãe de alguma coisa, e aí tem uma parte de manipulação, né? Mas vamos dizer assim que as cartas elas servem um pouco como porta de entrada para várias discussões que ocorrem, ou várias questões que ocorrem dentro da obra. Então, eu entendo a correspondência como uma porta privilegiada, né, para a obra de algum autor ou autora, né? Mas sempre com essa desconfiança, né? Aliás, uma desconfiança que também é a desconfiança da leitura de qualquer texto literário também, mas talvez mais ainda com a questão da carta, porque tem esse fator manipulação, né? Essa é uma visão subjetiva de alguma questão, né? A própria linguagem é um problema, porque é um francês do século XIX, não é o nosso francês, então você tem termos ali que tem um uso muito específico. Você tem que tentar correr atrás desses sentidos. Então é um cuidado muito grande que tem que ter, e eu acho que é uma das questões, inclusive para um historiador, não somente como uma pessoa que estuda cartas, é não ser ingênuo, né? Ter uma postura muito crítica, sempre muito cuidadosa com as fontes, inclusive as cartas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Carolina. Obrigado pela pergunta. É bem interessante, né, também, Diris? Tem também a pergunta da Andrea, né? Você manifesta aí? Você pode ler aí? Sim, sim. A Andrea está falando, ou seja, André Sesco, né? Da PGEC. Isso. Ou seja, com relação à nossa postura enquanto tradutores em textos de outras épocas, precisamos nos preocupar com o contexto histórico, social e econômico da época, na tentativa de nos aproximar a uma época que não é nossa. Mas ainda assim será sempre a nossa leitura do texto, correto? Sim. É sempre a nossa leitura, né? É sempre a nossa leitura, é sempre de um ponto de vista muito específico, que não é neutro, que pode ser consciente ou não consciente, consciente ou inconscientemente manipular a leitura, manipular o texto, né? Pode ter várias interferências, mas de fato, por mais que eu tenha contextualizado, tentado contextualizar, no caso, as cartas do Baudelaire, ainda assim justamente uma interpretação minha das cartas e dos textos que eu pude ler. Talvez uma outra pessoa que tente fazer a mesma coisa, até com às vezes as mesmas referências, não chegue na mesma leitura, né? Inclusive, se eu defender essa tese que eu já defendi, eu tenho que convencer a pessoa de que minha visão é válida, né? Com argumentos. E aí entra todo um procedimento teórico-metodológico da ciência, né? Até no campo das humanas. Mas, com certeza, você está certíssima. Sempre tem porque existe essa parte de interpretação, na verdade, talvez seja uma das coisas que é importante ressaltar em relação ao historiador. Por que não dá para simplesmente descrever alguma coisa do passado, né? Porque o papel do historiador, talvez mais importante, é a parte de interpretação desses dados, é a parte de interpretação das fontes, é a capacidade crítica de analisar esses dados, saber quais são os importantes,
relacionar elementos dessas fontes com referências, com outras leituras, e construir uma narrativa convincente, uma base teórica séria, né, para apresentar a sua leitura daquele acontecimento, por exemplo. Não sei se tem outras perguntas, se eu conseguir responder. Gili, desculpa, eu vou abrir o microfone. Já aconteceu, por exemplo, você trabalha com Baudelaire, né, traduziu muitas cartas, né? Já aconteceu de você, claro, chegar a determinadas conclusões, né, nas cartas, e depois, em algum momento, com alguma outra leitura que surge, você perceber que o teu entendimento acabou sendo errado em algum momento? Já te aconteceu alguma coisa nesse sentido? De traduzir com base em um conhecimento que você tinha, né? E depois, com novos conhecimentos, né, você acabar percebendo que errou em alguma coisa na tradução? Eu acho que, assim, a primeira dificuldade da correspondência é uma pergunta que o professor Marcos Moraes faz, que é um dos grandes responsáveis pela organização e publicação da correspondência do Mário de Andrade, né? É como ler cartas. Né? Então, a primeira dificuldade é como ler essas cartas. Né? E é óbvio que, nesse quesito, com o tempo, com conversas com colegas, com conversas com baudelairianos, eu fui lendo de uma maneira menos ingênua as cartas. Algumas coisas permanecem, ainda defendo as mesmas coisas, ou seja, que tem uma ideia de que as cartas dele são pura manipulação e que a poesia seria uma expressão da mais profunda verdade do poeta, enfim, essa oposição maniqueísta entre correspondência e poesia, com a qual eu não concordo. Eu acho que é uma simplificação muito grande do que pode vir a ser as cartas de uma pessoa que não é uma coisa só. Nós sabemos que as pessoas são feitas de contradições, né? A gente pode usar uma fórmula shakespeariana, não querendo me exibir, mas eu gosto dessa fórmula. Nós somos feitos, a vida é feita de som e fúria, né? Quer dizer, para falar de uma vida humana, né? É uma expressão que eu gosto muito, que o Bourdieu retoma também, justamente para falar sobre um texto que chama a ilusão biográfica do Bourdieu, que é excelente. Então, existem todas essas contradições nas cartas, e eu fui me tornando menos ingênuo, porque o Baudelaire ele tem umas coisas muito difíceis, às vezes é difícil saber quando ele está manipulando ou não uma pessoa. Mas eu não sei se tem uma influência tão grande em determinadas questões de escolhas tradutórias. As escolhas que eu fiz anos atrás, ou talvez ontem, eu vou certamente repensar e rever. Né? A gente sabe disso, que traduzir, infelizmente, né, o Boris Schneider, né, e o Paulo Henrique Brito, dois grandes tradutores, né, eles quase enlouquecem as editoras, porque quando querem reeditar uma tradução, eles praticamente retraduzem, né, o texto, porque estão insatisfeitos com essa tradução. Mas podem influenciar, sim, na capacidade de entender determinadas coisas e algumas escolhas, como, por exemplo, pronomes de tratamento, alguma maneira de se dirigir a uma pessoa da família. Se você entende um pouco melhor o contexto e tem uma leitura um pouco menos ingênua, né, mais cuidadosa, a gente sabe que a gente é atraído, nós somos atraídos pelo nosso objeto de estudo, né? Então, a gente tende a aceitar aquilo que o autor ou a autora que a gente trabalha, aceitar como verdade, mas com a experiência a gente vai ver que a gente tem que tomar uma certa distância crítica, né? Então, com algumas coisas, certamente eu vou rever, mas muito em função disso, essa questão da família, determinados termos, como será que eu escrevo isso, né? Eu te amo, gosto de você, né? Porque em francês também tem ambiguidades em todo o vocabulário que tem a ver com relacionamento, né? Então, é estranho. Eu sempre brinco que a visão que o francês é romântico, Paris é uma cidade romântica, e aí nos falta
um monte de termos básicos, né, para tratar de relacionamento. Por exemplo, a palavra namorar não existe efetivamente, o verbo namorar não existe em francês. Beijar também não existe. Existe o verbo abraçar, que se tornou beijar, porque o beijar se tornou outra coisa. Então, como tratar disso quando o filho, no século XIX, o Baudelaire, como filho, fala isso do padrasto, sendo que tem toda uma discussão sobre uma briga que teve com o padrasto, uma questão de complexo de Édipo, enfim. Tem toda uma discussão ali. Como é que você vai escolher aquela expressão que ele usou para se referir ao padrasto? E será que ele foi honesto? Ou será que ele fingiu que gosta do padrasto e usou aquela eu te amo, você sabe que eu te amo, você sabe que eu gosto muito de você, de uma maneira vazia, né? Então, às vezes, pode interferir na escolha de uma palavra que é muito importante, a forma como depois o leitor vai ler essas cartas. Eu acho que teve alguém que pediu a palavra, não sei se não foi o Eric. Sim, tem o Eric que levantou a mão. Foi eu. Se eu puder falar um pouquinho, eu não sou especialista de Baudelaire, mas tive muita sorte de passar um semestre em Lyon, na Universidade de Lyon, com um especialista de Baudelaire, o especialista do século XIX. Então, aquela coisa que você falou, por exemplo, ele odiava o padrasto, tá? Ele era um militar, o padrasto. Baudelaire detestava o padrasto. Mas eu queria saber que você é muito especialista nas cartas de Baudelaire, e tem uma coisa que me interessaria de saber, porque o primeiro livro que foi lançado de Fleur du Mar, As Flores do Mar, ele foi, como a gente diz, proibido em 5, 6 poesias, ele perdeu o processo, ele ficou numa situação horrorosa. Eu queria saber se você pode dirigir as pessoas sobre a leitura das cartas a respeito do processo que ele perdeu. Você sabe alguma coisa sobre o que Baudelaire escreveu sobre essa coisa? Obrigado. Sim, obrigado pela pergunta. Henrique. Então, sim, esse processo, né, que sofreu o livro é o único, aliás, livro de poemas do Baudelaire em verso, né, são Os Flores do Mal. Sofreu esse processo em 1857, no ano de publicação, alguns meses depois. Essa questão do processo aparece nas cartas, na correspondência do Baudelaire, ele trata disso, né? E ele tenta, então, você tem cartas que acompanham a tentativa de defesa, cartas que ele recebe do próprio Victor Hugo, do próprio Gustave Flaubert, que foi processado alguns meses antes por causa do Madame Bovary, né? O romance Madame Bovary foi processado, mas diferentemente. Mas Flaubert ganhou. Flaubert ganhou. Aí o Victor Hugo fala para ele que na verdade é mais positivo do que negativo ele ser processado, né? Significa que a obra incomodou e ele vai ter visibilidade com esse processo. Mas ele tenta realmente de se defender, ele tenta escrever aqui e ali, depois ele escreve para pedir uma redução, né, da multa que ele recebe, porque o editor é multado, ele é multado, né? E o livro é retirado das livrarias, né? São 6 poemas condenados. Então essa discussão ela permeia um determinado período da correspondência, que é o período que antes e pós processo. Então você tem na correspondência acesso a todas essas questões, né? A maneira como ele lidou com esse processo, a revolta que ele teve com o processo, aí alguns amigos que tentam acalmá-lo, mostrar o lado positivo disso, né? E outros debates, como a relação com Edgar Allan Poe, né? Que o Baudelaire é o grande tradutor de Edgar Allan Poe, o próprio título Histórias Extraordinárias é um título que o Baudelaire deu aos contos do Edgar Allan Poe em francês, História Extraordinária. Depois nós simplesmente traduzimos o título que o Baudelaire deu. O Edgar Allan Poe nunca publicou um livro chamado Histórias Extraordinárias. Então você vai topar com todas essas discussões
não somente na correspondência do Baudelaire, na correspondência de autores e autoras. A correspondência, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade com o Mário de Andrade é esplendorosa. O que me fez me apaixonar por correspondências e por cartas. É a leitura dessa troca de cartas entre os dois. São discussões políticas, discussões sobre arte, discussões sobre tal livro. Você tem acesso, claro, é um problema, porque você tem acesso à intimidade, né? É uma certa violação, né, da intimidade do autor e da autora, né, que você está fazendo ao ler as cartas, mas é interessantíssimo. Mas essas informações entre Baudelaire e Victor Hugo, por exemplo, não são falsas, não foram modificadas. Realmente o que aconteceu naquela época, não? O que você acha? Sim, claro. Sim. Aí, dá para... Porque não sei, eu vou atrás dessas cartas, não sei por que foi... A gente sabe na escola que porque foi muito erótico, ele não podia falar dessa maneira naquela época, mas o que ele escreveu nessas poesias também vai mostrar aquela época, em 1857, como que pensava o povo, e sobretudo aqueles donos da elite que recusaram isso. Ok, desculpa aí, estou falando demais. Não, tudo bem. Não, na verdade ele foi condenado porque a parte não é somente erótica, né, mas toda a questão amorosa em Baudelaire é muito difícil, é muito dolorida e tem um lado muito sádico, tem um certo sadismo, né, e vamos dizer assim, uma maneira bruta de tratar a questão, direta de tratar a questão. Às vezes, sei lá, vocês pegam um poema, uma carniça, né? É horrível. Que, enfim, chocou a época, né? Foi sim, chocou, né? Exatamente. Mas eu só não quero lhe contradizer, mas beijar em francês existe? Embrasser, beijar para nós. Sim, mas por exemplo, em português você tem beijar e abraçar, né? Oui. Ben, nous, c'est s'embrasser, beijar, et abraçar, c'est se faire comment on appelle ça, une accolade. Donner une accolade, a gente diz. Bom, mas não falo muito não. Obrigado, doutor. O problema é quando você traduz isso, né? Você vai traduzir por beijar ou abraçar, dependendo da situação. Não é a mesma coisa. Não. Uma pode ser considerada assédio, outra talvez um pouco menos, mas também. Então, mas os franceses não gostam de ser abraçados. Engraçado, né? Interessante não. Isso, né? Deixa eu responder as perguntas, Seba. Sim, e estamos no horário também, né? 17 horas em Manaus, né? 18 para você que está em Floripa, para Andrea. Eu queria finalizar, né? A gente tem que agradecer a UFAM, né, e a Pró-Reitoria da Extensão, que apoia, né, e possibilitam também este trabalho, né, agradecer a presença de todas essas pessoas que foram acompanhando, mais de 60, né, em linha, né, a professora Mirti, que conseguiu se conectar e também acompanhou parte da aula e fez um comentário, agradeceu, né, a professora Mirti, que eu tinha te falado, Gili, da UFES de Vitória, e a Andrea Sesco, que também comentei no início da transmissão, ela assistiu e fez uma interessante pergunta, a Beatriz e a Carolina e o Eric, né, que também participaram com perguntas, e para todos. E em especial, claro, quero agradecer ao professor Gilles pela belíssima apresentação, intrigante foi o que falou a professora Mirti, né? Intrigante, bem interessante essas questões, essa preocupação que a gente tem que ter para o contexto socioeconômico, cultural, se fala hoje, e tantos outros contexto, né? Por isso que a gente entende porque no título tem essa interdisciplinaridade, porque também são muitas coisas. Muito obrigado, Gilles, lindíssima a sua aula, muito, contribui muito e cumpre os objetivos, tá bom? E espero
Para a próxima quarta-feira vai ser com a professora Silvia Belchignol, tá? Obrigado e tchau para todos. Tchau, tchau.